Caríssimos catequistas, vamos falar hoje do Diretório para a Catequese, esse novo diretório que foi lançado neste ano de 2020. Né? Esse Diretório para a Catequese é um documento importante que vai nortear toda a ação catequética na Igreja Universal do mundo inteiro. Né? Então, o diretório ele começa dizendo que, na introdução, que é a parte que vamos tratar desse vídeo, que a catequese participa no empenho da evangelização, conforme sua natureza própria, a fim de que a fé possa ser sustentada em um permanente amadurecimento que se expresse em um estilo de vida que deve caracterizar a existência dos discípulos de Cristo. Ou seja, a catequese pertence ao contexto da evangelização. O próprio documento vai dizer que a evangelização apresenta 3 momentos e a catequese é um deles. E por estar inserida nesse contexto da evangelização, a catequese se relaciona com a liturgia e com a caridade. Isso é muito importante para a gente observar. Algumas características peculiares da catequese, de acordo com o documento, com a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. O Papa, na Evangelii Gaudium, diz que a catequese deve ser querigmática e mistagógica. Catequese querigmática é porque está presente no coração da fé, reúne o essencial da mensagem cristã, manifesta a ação do Espírito Santo que comunica o amor salvífico de Deus em Jesus Cristo. O querigma é justamente aquele primeiro anúncio, o anúncio que encanta, ao qual o cristão tem que se voltar sempre para ele. E a segunda característica é a catequese como iniciação mistagógica, ou seja, ela insere o fiel na experiência viva da comunidade cristã, verdadeiro lugar da fé. É a iniciação aos mistérios, e para nós o mistério principal é o próprio Cristo. O diretório ratifica a importância de a catequese acompanhar o amadurecimento de uma mentalidade de fé em uma dinâmica de transformação, que, em definitivo, é uma ação espiritual. Ou seja, o diretório justamente pretende que a catequese seja esse momento de amadurecimento da fé, para a fé se tornar mais amadurecida, para a fé se tornar sólida. E o documento apresenta algumas perspectivas, perspectiva do diretório. Então, em primeiro lugar, ele expressa sua firme confiança no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é justamente o agente principal da evangelização. O documento diz também que uma das suas perspectivas é sobre o ato de fé, que nasce do amor que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Iniciar a vida cristã significa introduzi-lo no encontro vivo com ele. O outro perspectivas é justamente o papel da igreja, porque animada pelo Espírito Santo gera vida nova. Uma outra perspectiva, que o processo da catequese, da evangelização e nele a catequese, é antes de tudo uma ação espiritual. E o papel fundamental dos batizados, ele vai dizer que os batizados, os fiéis batizados, são sujeitos ativos na proposta da catequese. Todos somos responsáveis pela catequese. E viver o mistério da fé, ou seja, a relação com o Senhor tem implicações para o anúncio do Evangelho. Aqui é a superação de toda a contraposição entre conteúdo e método, entre fé e vida. Então, vejamos, esses são alguns elementos importantes para a catequese. Critérios para a redação do documento, do diretório. Então, quais são esses critérios? Vejamos alguns aqui. Isso está já no número 5 da introdução. Primeiro critério que vai realmente... que é importante realmente para
Este documento é a vontade de aprofundar o papel da catequese na dinâmica da evangelização, né? Que visa, então, esta nova renovação teológica, essa renovação pastoral, etc., né? E um outro item importante também que é citado é a compreensão missionária da catequese. Já que a igreja ela é missionária, uma igreja em saída, a catequese também tem que ser missionária, né? E aqui destaca-se um ponto muito importante, que é a questão da conversão pastoral, né? Então vejamos mais alguma coisa. O documento vai citar que houve outros diretórios. Isso está no número 6 da introdução, né? Ele vai dizer, por exemplo, que esse já é o terceiro diretório, né? Por Diretório Geral para a Catequese de 97, que é o segundo diretório, estava em continuidade com o Diretório Catequético Geral de 71, né? Que é o primeiro diretório que foi elaborado logo após o Concílio Vaticano II. E ele vai dizer que, como esse diretório de 97 estava em continuidade com o de 71, também o presente diretório para a catequese se coloca na mesma dinâmica de continuidade e desenvolvimento com relação aos documentos que o precederam. É importante a gente perceber que um documento não invalida o outro, ou seja, soma o outro, acrescenta, né? Apresenta algo realmente que o outro anterior não foi possível apresentar. Alguns documentos importantes que nortearam a elaboração desse novo diretório. Não podemos esquecer a exortação apostólica Catequese Tradenda, do Papa João Paulo II, de 79, fruto do Sínodo dos Bispos, de 77. Né? Essa exortação, apesar de já ter algum tempo, ela continua muito importante para nós hoje. É importante que a gente conheça, que a gente leia. A Carta Apostólica Fides per Doctrina, do Papa Bento XVI, de 2013. A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, também de 2013, né? Que é um documento base importante para a elaboração desse novo diretório. E vamos, então, apresentar, né, conforme o documento, alguns eventos que marcaram a catequese, né? O evento dos últimos anos, dos últimos 20 anos, por exemplo, né? Então, é o grande jubileu do ano 2000 que trouxe grandes reflexões, sobretudo sobre a nova evangelização. O ano da fé, 2012-2013, também trouxe muitas reflexões para nós, né? O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, de 2015 e 2016, os recentes sínodos dos bispos, como, por exemplo, a Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja, de 2008, a Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, de 2012, a Vocação e a Missão da Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo, de 2015, os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, de 2018. O documento não cita o Sínodo para a Amazônia justamente porque, e creio eu, né, que a essa altura o documento já estava bem encaminhado, então não deu para citar mais este sínodo, mas ele é importante também para a gente conhecer, né? A estrutura do diretório, ou seja, como é que esse diretório está estruturado, o documento, né? O documento apresenta 3 partes e 12 capítulos, né? 3 partes, cada parte com 4 capítulos. Então, ao todo, soma-se 12 capítulos, né? A primeira parte, que é a catequese na missão evangelizadora da igreja, esse é o título, né? Então, ele apresenta os fundamentos do percurso inteiro. É como se fosse assim, uma base importante para o documento. Na verdade, é como se fosse, não, é uma base importante para o documento inteiro. Aqui nós temos 4 capítulos, né? O primeiro capítulo, a revelação e sua transmissão. O segundo capítulo, a identidade da catequese. O terceiro capítulo, o catequista, falando justamente da pessoa do catequista. E o quarto capítulo, a formação dos catequistas, que vai tratar da capacitação que os catequistas devem ter, né, para a missão. A segunda parte é intitulada O Processo da Catequese, em que se apresentam os méritos da dinâmica catequética.
Também nós temos 4 capítulos, né, que é o 5º capítulo do documento, a Pedagogia da Fé, o 6º capítulo, o Catecismo da Igreja Católica, o 7º capítulo, a Metodologia da Catequese, e o 8º capítulo, a Catequese na Vida das Pessoas, né? E a terceira parte é intitulada A Catequese nas Igrejas Particulares, né? Aqui nós temos, aqui ele vai tratar principalmente do ministério da palavra, que toma forma na concretude da vida eclesial, ou seja, como é que a catequese se realiza concretamente na vida eclesial. E aqui também nós temos 4 capítulos, né? O 9º capítulo vai tratar da comunidade cristã sujeito da catequese, o 10º capítulo, a catequese diante dos cenários culturais contemporâneos, o 11º capítulo, a catequese a serviço da enculturação da fé, e o 12º capítulo, organismos a serviço da catequese. Por fim, né, no número, já o último número da introdução, o diretório vai dizer, então, para nós que ele oferece os princípios teológicos pastorais fundamentais e algumas orientações gerais relevantes para a prática da catequese em nosso tempo. Ou seja, de acordo, então, com o nosso contexto, o diretório, então, quer encarnar a mensagem evangélica, né? Quer trazer realmente para nós orientações relevantes para que a gente, então, possa levar esta mensagem evangélica ao nosso mundo atual. Bom, essa é, então, a introdução do documento, alguns tópicos destacados, né? E nos próximos vídeos a gente trata de mais outros pontos importantes desse diretório para a catequese. Muito obrigado.